Tiraremos fotografias durante o evento para fins de comunicação e divulgação do projeto Nations. Se aparecer uma fotografia que gostaria que fosse retirada, envie uma mensagem de correio eletrónico para info@nations.eu. Se deu o seu consentimento durante o registro para receber atualizações do Nations ou para receber informações de outras iniciativas relacionadas com a missão Solos da UE, tem o direito de retirar o seu consentimento por correio eletrónico para info@nations.eu. Este é um evento híbrido com um componente online. A reunião Zoom será gravada. Passamos à sessão de abertura com a senhora vice-presidente da CCDR Centro IP, doutora Alexandra Rodrigues, e a senhora vice-presidente da Escola Superior Agrária de Coimbra, professora Daniela Santos. Então, muito bom dia a todos. Estou aqui em representação da presidência da ESAC. Sou a Daniela Santos, uma das vice-presidentes, e também é este um dos nossos papéis e funções, substituir o presidente quando não é possível, ele estar presente. São todos bem-vindos, os que estão aqui no auditório, todos os que estão ligados remotamente, portanto estão online. Para esta sessão de trabalhos, de esclarecimento, de partilha, serão sessões, muitas delas de partilha das experiências já tidas. Tenho aqui umas pequenas palavrinhas apenas para nos contextualizarmos, não é, do que estamos aqui a falar. Todos sabem ao que vieram, com certeza, mas naturalmente que o que nos une aqui é a preocupação relativamente aos solos, à proteção desse organismo tão frágil, tão complexo, que suporta e que sustenta tudo e todos dos sistemas terrestres, com um papel importantíssimo na produção dos alimentos, da fibra, de madeira, portanto, um recurso essencial, sem o qual, e se estiver em más condições, a nossa qualidade de vida torna-se bastante deteriorada. A qualidade da água, a qualidade de todos os sistemas, de todos os serviços de ecossistemas que ficam muito reduzidos. E naturalmente temos que olhar para o solo como ele realmente é. Um organismo vivo, frágil, muito suscetível, que pode ser muito melhorado, muito recuperado e protegido por nós. Portanto, o papel do homem relativamente ao solo tem que ser essencialmente um papel de proteção, utilização de forma protegida, cuidada. Os sistemas têm que, de facto, mudar. No sul da Europa, os solos são, de facto, muito suscetíveis, muito frágeis. Temos condições e clima difíceis e exigentes para os solos. E para retirar desses solos, temos depois um clima que nos permite produzir ao longo de todo o ano, mas se tivermos os solos e se os tratarmos, se fizermos uma boa gestão, para que eles possam suportar essa produção de forma sustentável, de forma funcional, que sejam verdadeiramente funcionais e férteis para aquilo que pretendemos retirar dos solos. Portanto, os sistemas têm que ser adaptados nas suas variadas e diferentes realidades, sistemas mais monoculturais, policulturais. As técnicas têm que ser adaptadas no sentido de termos solos, de facto, em muito melhores condições do que, infelizmente, aquilo que vamos vendo tem sido visto muito apenas como um suporte de produção, muito útil como suporte, onde muitas vezes a lógica é incluirmos tudo o que é depois necessário para a produção. É possível produzir dessa forma, mas por pouco tempo. Sistemas que se baseiem apenas no solo que é como suporte, a produção não dura muitos anos. É possível produzir com sucesso, há muitos casos, e por isso é que continuamos a fazer tanta asneira, mas por poucos anos. A vida útil é curta desses sistemas. E não é isso que se pretende, porque depois temos esses solos inférteis por muitos e muitos longos anos, sem poder retirar nada deles próprios, e nós não deixamos de nos alimentar, nem deixamos de ter as necessidades que temos, à espera que eles depois recuperem. Portanto, não é possível continuarmos nessa lógica, como todos sabemos, e felizmente já se começa a ver e já começa a ser mais fácil a mudança de práticas, de atitude, e já se começa a perceber melhor o solo enquanto organismo vivo e a trabalhar muito melhor para a saúde desse solo, que tem todo esse papel de produção e suporte e é o ator-chave para a mitigação das alterações climáticas, não é? Dado o seu papel no sequestro de carbono, é inquestionável esse seu papel e essa sua importância. Portanto, é saber tratá-lo e conviver
e protegê-lo da melhor forma, como um recurso essencial dentro de toda a sua funcionalidade que é pretendida. Não o podemos reduzir apenas a um suporte de produção. São todos muito bem-vindos a estas sessões e depois ao testemunho, a presenciarem o testemunho dos projetos e que evoluíram na primeira sessão, dentro das primeiras candidaturas. Temos agora um segundo evento para a apresentação desses resultados e para poder captar novos entusiastas que se atrevam a apresentarmos como candidatos. Portanto, boas sessões e que seja produtivo e portanto, são bem-vindos. Então, tem aqui um dia que seja um dia bem passado e qualquer coisa que seja necessário, por favor, estejam à vontade. Os nossos serviços, portanto, é ir ali, é só deslocarem-se aos serviços ali no secretariado e pedirem socorro e ajuda. Portanto, um bom dia e boas sessões de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimentar todos e todas aqui presentes, bem como aqueles que estão também online. Muito obrigada por se juntarem a nós neste dia em que vamos discutir aqui, de facto, questões muito relevantes. Cumprimentar a senhora vice-presidente do Politécnico, dizer-lhe que é um gosto voltar aqui da Escola Agrária, sim, peço desculpa, dizer-lhe que é um gosto voltar aqui novamente para discutir estas questões dos solos. Pensamos que de facto faz todo o sentido juntar aqui o conhecimento que vocês têm adquirido ao longo dos anos. Cumprimentar também a colega da Fundecit e do representante do projeto Nations, que nos desafiou uma vez mais aqui a participar ativamente nesta junção de esforços e de várias entidades, porque todas elas vão ser relevantes nesta lógica colaborativa da missão dos solos e dos desafios que nos apresentam. Naturalmente também que uma palavra de especial apreço para as colegas da Direção-Geral Agrícola e Desenvolvimento Rural e da ANI, na medida em que elas têm sido também aqui as motoras desta temática a nível nacional e que estão connosco aqui, ou estão com vocês aqui durante este dia para discutirmos de facto questões muito relevantes relacionadas com os solos, porque, na verdade, e a senhora vice-presidente da Escola Agrária deixou já bem claro, esta tem que ser uma preocupação transversal a todos nós enquanto cidadãos, a todos nós enquanto representantes das entidades que aqui estamos, porque, de facto, o nível de degradação é preocupante, é preciso fazer algo e os desafios que a missão dos solos tem faz-nos, de facto, pensar que só podemos combater esta situação se trabalharmos de forma integrada e se juntarmos àquilo que são os projetos tradicionais, novos atores, que é muito esta a filosofia da missão solo. Cumprimentar também a professora Teresa Pinto Correia, que no fundo é a nossa representante nacional na missão dos solos. Sabemos que esta é uma preocupação que tem em tudo aquilo em que se envolve e, portanto, está aqui connosco beneficiando daquilo que podem ser as partilhas que vamos ter, mas também trazendo muito do seu conhecimento e, portanto, muito obrigada por se juntar a nós. E eu gostava muito de cumprimentar e agradecer o esforço que foi feito no sentido que este segundo evento não fosse uma mera apresentação de um segundo momento de candidaturas. Será feito não só um balanço, como dizia a senhora vice-presidente, mas acima de tudo está-se a tentar criar aqui um conjunto, um ecossistema em que todos podem aprender com todos. E aprender com todos é aprender com o que correu bem e é aprender com o que correu mal, ou com o que correu menos bem. E, portanto, esta perspectiva da aprendizagem, de fazer um segundo evento que seja de lançamento daquilo que são as novas oportunidades de financiamento, mas que simultaneamente permita olhar de forma crítica, de forma construtiva, o que é que teria sido possível fazer se tivesse sido identificado previamente, o que é que seria necessário fazer para que as candidaturas tivessem mais sucesso. Este é um dia também muito útil para isso e, portanto, aproveitem bem no sentido de que as lições que se tiram, a aprendizagem permanente e constante que se pode retirar destes processos é de certeza muito rica.
E, portanto, elogiar muito a abordagem e a perspectiva com que quiseram realizar este segundo evento e desafiaram-nos a nós, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para participar, e é com todo o gosto, de facto, que entendemos que estes momentos são relevantes. Sabemos que a missão dos solos tem como objetivo, de facto, trazer outros atores para a problemática, que envolvam os vários elementos relevantes, desde logo o cidadão, que sabemos que também é difícil fazê-lo, mas quando estamos a falar dos solos, o solo é de todos nós e, portanto, todos nós temos que nos envolver nesta questão. E, portanto, desejo que o dia corra bem, seja frutífero, aproveitem, não só para fazer redes, para consolidar redes, para encontrar outros parceiros, para encontrar outras abordagens, para perceber o que é possível fazer para que Portugal fique muito bem representado neste desafio que é da União Europeia de constituir os 100 Living Labs que se pretendem. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar às intervenções. Num primeiro momento, intervenção sobre o tema Missão Solo, laboratórios vivos, o conceito, os objetivos e a visão do Mission Board. Teresa Pinto Correia, membro do Mission Board. Sim. Bom dia a todos, muito obrigada por este convite, por estar aqui presente. É com muito prazer que venho aqui falar das orientações da Missão Sol para a constituição dos Living Labs. Foi isso que me pediram para vir fazer. O ano passado já vim falar sobre os Living Labs e agora vou falar um bocadinho mais sobre quais são os critérios ou as condições que deve ter um Living Lab para poder ser aprovado. E de facto, como já foi dito, não é? Eu não faço parte da Missão Solo, não represento realmente Portugal na Missão Solo, porque nós estamos lá individualmente, mas temos também este papel de ser embaixadores nos países dos quais pertencemos, como membros da Missão Solo, de ser embaixadores e de transmitir o mais possível de informação e de entusiasmo pelas questões do solo. Então, porque é que a Missão Solo tem este foco tão claro na constituição dos Living Labs? É muito porque o que se prevê com o que se quer alcançar com a Missão Solo é ambicioso, é inovador no sentido de realmente criar práticas que sejam de facto centradas na regeneração dos solos, é levar a sério esta questão de que precisamos de melhorar a condição dos nossos solos e, portanto, é preciso para isso juntar todo o tipo de competências, de responsabilidades a nível de quem gera o solo e para isso é preciso investimentos de longo prazo, é preciso formas de cooperação que sejam estáveis, que sejam, no fundo, sejam criativas, mas também sejam estáveis. Portanto, a ideia já não é nova, esta ideia que está aqui neste esquema aqui da direita e que vem da fundação do EIP Agri, do European Innovation Partnership, que é de que para realmente conseguirmos levar o conhecimento que se produz e a inovação que se produz em termos académicos, de levar para a prática, é preciso não só transferir conhecimento, mas é preciso construir o conhecimento em conjunto com quem está na prática. E, portanto, é esta ideia de que nós precisamos estar em constante interação entre a investigação e os que gerem o solo na prática. Aqui está com Farming Practices, porque o EIP Agri é dedicado à agricultura, mas é obviamente também a floresta, é para os solos industriais, para os solos urbanos, é a mesma coisa. Portanto, é esta ideia que é central, de que para se conseguir a mudança temos de facto que trabalhar em conjunto e que a investigação tem que sair fora dos laboratórios de investigação e que quem trabalha na prática também tem que perceber que tem que entender o ritmo da investigação e não esperar respostas diretas às suas perguntas, mas ajudar a construir as respostas através do contacto de longo prazo e sempre em feedback loops com quem está na investigação.
Depois há outro aspecto que é fundamental em termos do fundamento dos Living Labs, portanto há este da interação permanente e que custa, implica investimento, implica tempo, implica uma predisposição para trabalhar assim, e depois há outro que é esta questão do contexto, ou seja, cada solo tem as suas particularidades, mas não só o solo tem particularidades, como os sistemas de uso, os sistemas de governança, a cultura que há de inovação, a cultura que há de gestão, de aprendizagem, portanto tudo isso é muito contextualizado e portanto nós não podemos soluções que permitem melhorar os solos em França ou numa região em Espanha podem não ser aplicáveis numa outra região em Portugal. Ou seja, esta questão do contexto ser importante é fundamental também. E o contexto é o contexto do solo, mas é o contexto também social, económico e cultural. Portanto, como a mudança depende das pessoas e depende da tomada de decisão de pessoas, é importante também que os Living Labs sejam construídos de forma a captarem e a se trabalhar com o tipo de pessoas que são necessárias para fazer mudar o solo em cada região, em cada contexto. Portanto, a mudança, de facto, tem a ver com muitas decisões individuais, com alguma componente social e de pressão e de interesse social e de grupo, precisa desta relação de confiança e a relação de confiança também, normalmente, é mais fácil se for feita à escala local, à escala regional, portanto, onde as pessoas se conhecem. Mas não é só isso, é as pessoas conhecerem-se, mas é também reconhecermos a particularidade do contexto. Portanto, os dois aspectos são fundamentais. E por isso o Living Lab, e isto já foi, esta imagem, aquela do círculo já é muito conhecida, mas tem muito este fundamento de que tem que ser específico, a construção tem que ser específica para cada região. Portanto, o modelo que foi ganhador para um Living Lab no norte da Europa não é esse, pode ser esse modelo, mas temos que avaliar primeiro se é esse modelo que vai ser válido aqui. E, portanto, um Living Lab tem sempre um conjunto de parcelas experimentais em explorações quer dizer, em inglês é Real World Farms, mas são situações reais, ou seja, de explorações que são geridas com o intuito, sobretudo, económico, como uma atividade económica, e, portanto, não são parcelas em quintas experimentais das universidades, não é isso, tem que ser parcelas em explorações reais, que vivem da atividade agrícola, florestal, ou o que for. Portanto, são os S, são os sites. Alguns deles podem ser lighthouses, portanto, alguns deles podem ser demonstração, mas nem todos. Alguns servirão só para experimentação. E depois, há vários parceiros, portanto, são duas redes. É uma rede de parcelas e uma rede de parceiros que não são só os produtores, mas são também associações, representantes da sociedade civil, podem ser os consumidores, a administração pública, as universidades, portanto, os parceiros são múltiplos. A principal questão é que estas duas, portanto, a rede de parceiros e a rede das parcelas, têm que trabalhar em conjunto. E, portanto, não se trata só de fazer experimentação, trata-se que a experimentação seja feita através de acordos e de discussões que são feitas na rede dos parceiros, mesmo que sejam parceiros que não têm nada a ver com a gestão do solo, mas interessa-lhes o produto, ou interessa-lhes a questão ambiental, ou interessa-lhes o emprego que vai derivar daquela ocupação do solo, portanto, têm outro interesse que é o interesse societal. A composição das duas redes é muito importante. Depois, os princípios do Living Lab, além disto, além de ser contextualizado, é que têm que ser centrados em inovação que depois vai ser possível de utilizar pelo utilizador final, portanto, não é inovação em termos de métodos analíticos, é inovação em termos, pode ser dos métodos analíticos, mas depois que levem a uma gestão diferente, é trabalhar em parceria e é trabalhar num contexto real, portanto, num contexto que tenha a ver com a realidade, com a prática, com quem faz a gestão na prática. Depois, o que eu trago aqui, portanto, isto, o que eu disse até aqui, é aquilo que é definido na missão como o que é um Living Lab. O que eu trago, o que é novo em relação ao ano passado, é que dentro da missão solo nós trabalhamos em grupos de trabalho, portanto constituem-se grupos de trabalho para diferentes temas, podem estar a trabalhar durante um ano e depois desaparecem porque o tema está feito ou está trabalhado, ou podem continuar, temos vários grupos de trabalho e há um grupo de trabalho que permanece, que continua, que é sobre os Living Labs. E, portanto, há um documento que saiu só em setembro, já foi tarde em relação às candidaturas do ano passado, mas agora está disponível, e que é, no fundo, aquilo que a missão solo considera que é importante para ter um Living Lab de sucesso. E, portanto, é aquilo que foi dado também aos avaliadores, mas não foi dado a quem estava a construir, não foi dado a tempo a quem estava a construir propostas, mas agora está disponível, e está disponível na plataforma, no site da Missão Solo, e eu posso disponibilizar também, é um documento pequeno, é um documento com 10 páginas,
E, portanto, o documento começa por identificar quais é que são as condições de sucesso para atingir os objetivos da Missão Sol. Portanto, não é ainda para os Living Labs, mas o que é considerado que é necessário nós conseguirmos, em cada região, em cada Estado-membro, para atingir os objetivos da melhoria do solo que se pretende na Missão Sol. E, portanto, o primeiro, portanto, os SF são os Success Factors. O primeiro é ter realmente um muito melhor conhecimento na sociedade sobre o solo, que as pessoas percebam, tal como já se fala hoje da alteração climática, das questões da biodiversidade, dos problemas da água, que se falem também dos problemas do solo, que seja um tema para a sociedade, que não é ainda. Depois é atingir ou ter como participante neste processo tantos utilizadores ou gestores do solo como possível, e aqui eu faço um apelo particular, porque eu estou num outro working group, que é o working group do Connecting Projects, é que há uma tendência para, quando se trabalha com produtores ou com quem gera terra, que eles sempre buscar os mesmos, que são aqueles que são os suspeitos habituais, que são fáceis de trabalhar, que já conhecem a lógica dos projetos europeus, que são internacionais, que têm explorações de sucesso. É muito fácil trabalhar com esses. Mas esses são uma pequena minoria, são 5%, 1% dos produtores, estamos a falar em termos agrícolas, e depois há todos os outros. E, portanto, é muito importante mostrar que estamos a atingir ou trabalhar com produtores que são outros, que são aqueles que ainda não tiveram interação com a investigação, ainda são resistentes à inovação, precisam muito mais destes projetos do que outros. Portanto, é atingir tantos quanto possível, ou ter tantos quanto possível neste processo, e que realmente que ele seja um processo participado e coletivo. Depois, isso já ultrapassa a questão dos Living Labs, que é a questão do enquadramento de políticas, portanto, que as políticas e a regulamentação que permita ou que apoie esta transição, isso não será resolvido nos Living Labs. Depois ter a questão dos contextos locais, portanto, considerar as várias dimensões, não só a dimensão do solo propriamente dita, agronómica, e biológica, mas também as questões sociais, as questões dos modelos de gestão, das barreiras para mudar o modelo de gestão, portanto, isto é importante. É necessário que haja modelos económicos, portanto, business models que consigam apoiar a transição e depois criar muito mais atividades de networking que nós achamos que já existem, ou podemos achar que já existem, mas normalmente é um grupo muito restrito que participa. Portanto, esta questão de alargar àqueles que estão fora dos círculos de inovação é muito importante e muito valorizada atualmente pela missão. Ou seja, nós temos além disso, temos um plano de ação para 2024, não tínhamos anteriormente, mas este ano fizemos, e um dos objetivos do plano de missão é ter a certeza que os projetos atingem produtores que não foram atingidos ainda por projetos anteriores, ou seja, começar a fazer uma monitorização de quantos produtores é que chegaram aos projetos e que inovação é que se conseguiu que não existia ainda. Portanto, não é confirmar aquilo que já fazem os produtores muito inovadores, é levar outros que ainda não inovam e, portanto, isso vai ser considerado como um dos fatores de sucesso para os projetos, na monitorização dos projetos. Ou esperamos que vá, estamos a tentar que seja. Depois, no documento, além disso, portanto, aquilo que eu mostrei antes eram os fatores de sucesso para a missão, para os Living Labs e sobre o solo, as características que têm que ser absolutamente consideradas numa candidatura é que o Living Lab considere ou tenha como objetivo, pelo menos, um dos objetivos da Missão Solo. A Missão Solo define 8 objetivos para a regeneração do solo, pelo menos um tem que ser considerado, mas não é um tirado ao acaso, é um que se justifique naquele contexto, ou seja, para aqueles contextos locais dos Living Labs que fazem parte da candidatura, porque é que aquele tema, pode ser soil pollution, ou pode ser a matéria orgânica, ou carbon in soils, porque é que aquele tema é particularmente relevante ali. Portanto, é importante não fazer um Living Lab sobre aquilo que nos apetece fazer, mas fazer sobre um destes temas que são os objetivos da Missão Solo. E depois também que assegurar que aquilo que vai ser feito vai permitir melhorar a condição do solo ali, mas não vai exportar o problema para fora da Europa ou para outro sítio qualquer. Ou seja, esta questão de pensar sempre na pegada ecológica também é importante e também é valorizado, e é um dos objetivos da Missão Solo, é não aumentar a nossa pegada ecológica ou reduzir a nível mundial a pegada ecológica da Europa, portanto isto também é considerado. Depois, os participantes têm que ser de tipos diferentes, nós não podemos fazer um Living Lab só com os produtores agrícolas e as associações, e pronto, as associações ligadas à agricultura, temos que ter outro tipo de administração, diferentes disciplinas em termos académicos, as disciplinas de cariz social e que têm a ver, ou de ciências sociais, que têm a ver com comportamentos, com processos de decisão, são importantíssimas e têm que estar presentes. E temos que ter uma mistura
de entidades da administração pública, pode ser uma Câmara, pode ser uma CCDR, pode ser outro tipo de administração pública, a várias escalas, mas também entidades privadas, podem ser empresas, podem ser outros. E depois, se for possível ter organizações de cidadãos ou ter, de alguma forma, a sociedade civil representada também. Depois, em termos das atividades, a questão de contribuir, portanto, as atividades previstas que têm normalmente a ver com a investigação, há um problema que é característico daquele contexto, o Living Lab vai contribuir para o resolver, vai desenvolver investigação naquelas parcelas, experimentação, vai tirar resultados, vai eventualmente propor novas formas de gerir, ou novos modelos de gestão do solo, mas que, através de todo este processo, seja sempre feito também um processo de disseminação do conhecimento, de sensibilização, de aumentar a literacia do solo na sociedade em geral. Portanto, esta questão de abrir à sociedade, que não será, se o Living Lab tem naturalmente um foco regional, portanto não se espera sensibilizar todo o Portugal, mas sensibilizar pelo menos as crianças, os jovens, a sociedade civil na região onde ele está, é muito importante e não deve, todos estes pontos contam. E, portanto, essa avaliação é muito competitiva. Se nós podemos deixar um ponto para trás e não fazer nada sobre a disseminação, não será muito grave, mas talvez a candidatura não seja avaliada por esse menos meio ponto que não se conseguiu com este aspecto. Portanto, considerar todos estes vários pontos é importante, todos eles podem fazer a diferença. Sim, e depois tem que ter sempre a ambição de mostrar, através disto que está a ser feito, como é que nós vamos realmente conseguir resultados no solo. Ou seja, tem que ser feito a soil literacy, temos que disseminar, temos que criar estes novos modelos de gestão, temos que sensibilizar o produtor, sensibilizar as pessoas, mas em termos do solo, o que é que se espera que isto leve? Portanto, também mostrar como é que vai levar a melhoria do solo, porque o objetivo, de facto, da missão solo é melhorar o estado dos solos na Europa. Portanto, tudo o resto são considerados como meios para conseguir melhorar o estado do solo na Europa. Portanto, estas são características que absolutamente um Soil Living Lab tem que mostrar que tem. Depois, em termos da metodologia, daquilo que se propõe fazer, daquilo que um Living Lab se propõe fazer, tem que haver uma lógica comum. Portanto, os Living Labs, como vocês sabem, ou provavelmente já sabem, não é? A candidatura inclui mais do que um Living Lab, tem que ser pelo menos três Estados-membros diferentes. Portanto, eles têm que se perceber porque é que eles são, como é que eles estão ligados e como é que a rede de parceiros também dentro de cada Living Lab, porque é que ela é constituída assim, porque é que aqueles sites foram escolhidos, aquelas parcelas. A investigação a ser feita tem que estar já definido o que é que vai ser feito e como é que vai ser feito. Portanto, quanto mais robusto tiver a proposta em termos científicos, melhor. A questão do envolvimento dos parceiros e de mostrar que já existem redes ou que a rede irá continuar depois, quais é que podem ser as condições, também é muito importante. Portanto, mostrar que o Living Lab não aparece do zero, mas aparece já de uma rede constituída e que se espera que continue, portanto vai haver um legacy, também é importante. Os resultados, portanto, a que resultados é que vamos chegar, ou que se espera chegar em termos do solo, se é para prevenir a erosão, como é que se vai prevenir a erosão e o que é que se espera que realmente o solo melhore com isso. E depois vem esta componente de realmente também mostrar o que é que vai ser feito para comunicar, para disseminar, como é que vai ser feita a monitorização, não só o baseline assessment, portanto, qual é que é a situação atual e depois como é que se vai monitorizar, como é que o solo vai melhorando, quais são os indicadores propostos, tudo isto tem que estar previsto na metodologia. E pode não estar tudo aquilo que depois vai ser feito, mas temos que mostrar na candidatura que compreendemos que todos estes aspectos são importantes e que temos o domínio sobre todos estes aspectos. E depois a questão da disseminação, portanto, por um lado é dar mais conhecimento a quem gera o solo e por outro lado depois é disseminar os resultados. Em termos de impacto, é preciso mostrar que esta proposta vai ter impacto em termos dos modelos de negócio, portanto, vai melhorar os modelos de negócio de quem está a gerir o solo, vai levar a melhoria no solo concreta, portanto, uma percentagem que tem que ser, temos que dizer como é que vamos medir, mas que se espera que nos 5 anos que haja esta melhoria, ou posteriormente, que vai levar à comunidade local ter mais conhecimento e estar mais envolvida nas questões do solo, e, portanto, também a literacia. E depois, eventualmente, se nós estamos, através desta ação, a contribuir também para objetivos de clima, ou a contribuir para objetivos de uma transição justa, de mais envolvimento, portanto, objetivos mais sociais, isso também é importante, porque
Claro que nós sabemos que através da melhoria do solo não estamos só a melhorar o solo e a sua capacidade produtiva, mas estamos a contribuir, por exemplo, para a retenção da água, estamos a contribuir para maior resiliência face às alterações climáticas, portanto isso deveria ser também, ou é um valor acrescentado no impacto que tem a proposta. Portanto, tudo isto é um resumo daquilo que está nesse documento, que é da autoria da Missão Solo, mas eu achei que estes eram os pontos mais importantes e que vos podem ajudar a pensar o que é que realmente uma candidatura tem que ter para ser uma candidatura ganhadora. Tenho ainda outra questão, que é, não sei se toda a gente tem conhecimento, portanto, existe uma entidade que é a ENOL, que é uma associação, a European Network of Living Labs, que já existe há alguns anos, e que faz a certificação dos laboratórios vivos. Portanto, pode-se fazer uma certificação europeia de um laboratório vivo, o que quer dizer que depois é reconhecido que tem todas as condições para preencher determinadas características. Não são só laboratórios de solo, podem ser laboratórios de agroecologia, podem ser ligados à saúde, mas nós passámos por um processo de submissão de uma candidatura e é um processo, é muito exigente em termos dos vários campos que têm que ser preenchidos, mas ajuda a entender o que é que se espera de um Living Lab. Portanto, eu estou a dizer isto porque pode ser interessante pensar numa candidatura, tem um trabalho extra, mas ajuda a perceber as perguntas que lá são feitas, não são só perguntas sobre os indicadores de solo, o estado do solo, é muito sobre governança, sobre modelos de tomada de decisão, sobre o envolvimento dos parceiros, como é que são escolhidos os parceiros, como é que é feita a rede e funcionar a rede. Portanto, pode ser uma forma de testar se realmente o Living Lab, como nós o estamos a pensar, se faz sentido ou não faz sentido. Portanto, acho que é útil saber que isto existe e que dá no fundo, é uma qualificação do Living Lab que puder vir a ser constituído. Depois, só mais um ponto, e este ponto é um ponto que me é particularmente querido, porque eu estou neste Working Group, também estou no dos Living Lab, mas estou neste do Connecting, na Missão Sol, é que tentar evitar, quando nós fazemos, portanto, nós vamos estar cada vez mais atentos a isso, tentar evitar nas candidaturas reproduzir ou repetir preocupações e temas que já estão a ser tratados noutros projetos. Quer dizer, se já houver um Living Lab ao lado que está a trabalhar sobre erosão, não vamos fazer uma nova candidatura sobre erosão, porque no nosso caso é muito mais interessante, mas quer dizer, pensemos na diversidade da Europa, se houver 2 Living Labs sobre erosão, um ao lado do outro, um em Espanha, outro em Portugal, ou um liderado por Espanha, outro liderado por Portugal, provavelmente não vão ser os 2 aprovados. Portanto, a complementaridade é extremamente importante e vai aumentar também a eficiência do possível impacto que se vai ter. Portanto, pensar na complementaridade com projetos já existentes. Se já existe uma rede que funciona quase como um Living Lab, faz mais sentido aproveitar essa rede e desenvolvê-la do que criar uma outra rede com objetivos ao lado. Portanto, esta questão de criar sinergias e apostar nas sinergias também é muito importante. E pronto, acho que demorei um bocadinho mais tempo do que era previsto, mas espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos agora a uma segunda intervenção. Exemplos de laboratórios vivos em curso, com Cristina Galhardo, da equipa Nations. Olá, bom dia. Muito obrigado à CCDR, Agência Nacional de Inovação de Portugal, e outros co-organizadores pela sua colaboração essencial para que esta mensagem de Nations chegue a todos os cantos de Portugal. Eu trabalho na região de Extremadura, a região irmã de centro em Espanha. Eu trabalho no gabinete dos projetos europeus desta região. Este é um projeto onde se encontra Nations, que é uma ação de coordenação e apoio da Missão Solo, para o lançamento e assistência específicas à participação em temas de laboratórios vivos, devido à sua complexidade. Peço desculpa para não fazer a minha apresentação em português. Os meus colegas preferiam fazer em espanhol lentamente, aproveitando a proximidade e a semelhança das nossas línguas. Assim que mudo a espanhol e vou continuar
la presentación con algunas cuestiones que en la primera fase sabéis que esta es la segunda convocatoria de laboratorios vivos de la misión del suelo, y una de las cuestiones que han despertado mayor número de consultas al secretariado de la misión ha sido justamente la manera de apoyar financieramente a terceros en estos temas de la misión del suelo. Y también voy a presentar algunas herramientas que tiene disponibles el proyecto Nations para los candidatos en esta convocatoria de 2024. Un poco más adelante podrán profundizar sobre otras lecciones aprendidas de esta primera convocatoria del año pasado, de 2023, pero ahora vamos a centrar esta presentación en dos aspectos prácticos para la participación en 2024. La primera es apoyo financiero para las terceras partes, porque el concepto de Living Lab tiene sus características y debe adaptarse, ha tenido que adaptarse a las reglas de financiación del programa Horizon Europe. Entonces, pues vamos a explicar un poco de qué manera se ha conseguido ese encaje. Entonces, digamos que ¿para qué se incluye esta posibilidad? Y es una posibilidad. Los beneficiarios pueden o no conceder apoyo financiero a terceras partes. Y de acuerdo con la descripción de la convocatoria, ¿para qué se utiliza este apoyo financiero a terceras partes? Se hace para expandir el máximo posible la participación de actores finales, usuarios de esos Living Labs, y se utiliza en el marco financiero de Horizonte Europa cuando se encargan tareas de un proyecto concreta a actores terceros y la Comisión Europea quiere llegar a un tipo concreto de participantes que no llegan normalmente por histórico o por perfil a ser beneficiarios de convocatorias de Horizonte Europa. Entonces, en la llamada de 2024, quienes participen como socios podrán o no conceder apoyo financiero a terceras partes. Si lo hacen, deben elegirlo en la forma de subvenciones, ¿de acuerdo? Grants. En el marco financiero hay otras posibilidades para plantear un apoyo financiero a terceras partes. Si se hace para la convocatoria de 2024 de Living Labs, tendrá que ser con el modelo de grant. Ahí tenemos el foco restringido o el camino que nos lleva a esta fórmula. El montante máximo para cada tercero individual en esta fórmula es de 200.000 euros y permite que se hace para que se participe de manera activa por estas partes interesadas, empresas, agricultores, entidades de la sociedad civil, y así conseguir los objetivos del Living Lab de una manera más inclusiva. Socios es al final un consorcio con 3 Living Labs que se multiplica por el número de socios que reciben la financiación, 3 al menos por el número de socios, y aún así podemos aumentar el número de participantes en ese Living Lab si tenemos coordinadores de Living Lab, socios beneficiarios de Living Lab y también estas fórmula de si existe o si se decide por el consorcio utilizar para ampliar a esas partes, terceras partes. ¿Para qué se hace con ese objetivo? Conseguir esa cooperación efectiva, conseguir la orientación a la práctica, reforzar la colaboración y, en el caso de que se decidiera incluir, por ejemplo, a municipios como beneficiarios, pues también conseguir que los decisores políticos sean más conscientes de los problemas de la salud del suelo. Ya yendo a la norma de uso de financiación a terceras partes en el programa marco de financiación. Algunos detalles. No se considerarán para la generación de el presupuesto que se reserve a la financiación a terceras partes, no generará esos costes indirectos.
pero nuestras propuestas se aconseja que incluyan algunas secciones que son las que pueden justificar que se ha utilizado de una manera y se ha presentado en la propuesta de una manera clara que estamos utilizando subvenciones. En ese caso, pues nos piden que cumplamos con estos artículos que he referenciado relacionados con el uso de una subvención a un tercero con normas asimilables, así lo hiciera directamente adaptadas obviamente a esas pautas económicas que si lo hiciera la Comisión Europea. Conflicto de intereses, confidencialidad, ética, visibilidad. Aquellos que reciban una financiación a terceras partes de nuestros proyectos van a tener que asegurarnos a nosotros como beneficiarios este cumplimiento de estos artículos, con lo cual cuando lancemos la convocatoria se recomienda que se incluyan esta lista de requerimientos. Tenemos un marco legal que nos permite hablar de esta financiación a terceras partes. No es una cosa para nada exclusiva de las convocatorias de emisiones, del programa Marco de Emisiones. Es una cuestión cada vez más habitual en el programa Marco y está regulado en todos sus anexos y en concreto en algunos artículos que ahora vamos a ver del Annotated Model Grant Agreement. Pero nuestro foco ahora es que concretamente lo enfoquemos y lo pongamos en nuestras propuestas. ¿En qué parte de todo trabajamos con una plantilla, con un número de páginas? Explicaremos excelencia, impacto e implementación de nuestras propuestas, pero haremos caso específico, descripción específica de la financiación a terceras partes, especificándolo en nuestra tabla de presupuesto que se pica en la plataforma en una categoría concreta destinada a financiación a terceras partes. Diremos cuál es nuestro presupuesto para esta financiación a terceras partes y contaremos con un documento de anexo específico para describir nuestra convocatoria concreta. ¿Qué cosas pondremos en ese anexo específico? Después voy a iros con un poco más de detalle a esos dos artículos concretos que nos dan el marco del contenido. Incluiremos las reglas nuestras, de nuestra convocatoria, por qué decidimos abrir esta convocatoria, quiénes serán nuestros beneficiarios secundarios, cuáles serán nuestras reglas de evaluación, cuáles serán nuestras reglas de elegibilidad, que el consorcio decide en base a aquellos objetivos que tenga su Living Lab. He elegido entre la lista de los 8 objetivos de la misión del suelo, estos son mis objetivos prioritarios, esta es mi realidad. Para llegar al cumplimiento de mi objetivo como Living Lab y mi objetivo como proyecto, debo llegar con más gente y la gente que llegue a mí tiene que cumplir con estos requisitos, no entrarán y no serán elegibles si no cumplen esta base concreta. Es una decisión de consorcio, justificada en el cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto y de nuestros Living Labs. ¿De acuerdo? Tenemos autonomía en la descripción de los mismos, pero en la fase de propuesta en este anexo ya debemos especificar estas características. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando organismos de la sociedad civil, estoy buscando gestores de land users, estoy buscando municipios, estoy buscando a los 3. ¿Por qué los busco? Cuando los evalúe, los estoy evaluando de acuerdo a que serán actores que me ayuden a cumplir mi objetivo de Citizen Science in Soil Health, los que yo me haya marcado, y después otras reglas generales de fecha y tipos de actividades, lista cerrada de tipos de actividades que se van a financiar y qué objetivos se esperan conseguir con esta convocatoria. El grueso de nuestras convocatorias va a tener que estar definido desde la fase propuesta, tasado y descrito en este anexo. Todo lo que tengamos que exprimirnos el cerebro, que sea en esa fase propuesta,
convenzamos a nuestros evaluadores que esta fórmula es la mejor para que se cumplan nuestros objetivos con más usuarios finales o otro tipo de actores en nuestro consorcio. Y así también lo tendremos mucho más fácil en la fase de ejecución después de nuestros proyectos exitosos. En concreto nos piden en ese anexo específico que nos centremos en las condiciones de costes elegibles por analogía, deberán aparecer en esa lista del artículo 6.1, deben tener esa analogía con costes que son elegibles en Horizonte Europa, si no una convocatoria derivada no tendría lugar. Y además también nos hablan en concreto en el artículo 6.2D1 de las características de las convocatorias de Financial Support to Third Parties, siempre que sean grants. Tendremos que fijarnos, y ahí está colgado, en esos 5 puntos relacionados con las grants. ¿De acuerdo? ¿Qué obligaciones están asociadas a la apertura de estas convocatorias? Todas son de mucha obviedad por entenderse como convocatorias abiertas, pero hay algunas restricciones particulares. Vamos a publicarlas sí o sí en el portal de la Comisión Europea Funding and Tenders, en una sección. Cuando lo aprobemos nos invitarán a que, cuando nos aprueben el proyecto, nos invitarán a que lo hagamos, pero ya en nuestra fase propuesta, en ese anexo B, podemos hacer referencia a que vamos a cumplir con esta cuestión de publicidad. Vamos a hablar también en la sección de impacto de nuestra propuesta cómo vamos a hacer muy abierto los mensajes de nuestras convocatorias, será parte de nuestra descripción, de nuestra sección de impacto del proyecto. Pero aquí, en concreto, en el anexo de la descripción, al menos nuestras convocatorias tendrán que estar abiertas 2 meses. Se pueden modificar los plazos si vemos en fase de ejecución que es preciso, pero en fase propuesta hay que decir en qué condiciones, en su caso, lo alteraríamos. ¿De acuerdo? Después deberán publicarse todos los resultados con todos los proyectos financiados, fecha, duración y denominación y país de cada beneficiario. Y se espera que tengan una dimensión europea. Esto está en todas. ¿Por qué dimensión europea? Y parece que pueda ser contradictorio con trabajar localmente en nuestro Living Lab. Las soluciones y las actividades de esas convocatorias de financiación a terceras partes se deben buscar resultados que sean replicables y modelos para otros territorios. Ahí es donde pueda estar, aunque uno trabaje localmente con una financiación a tercera parte centrada en los objetivos de nuestro proyecto, de ahí vamos a tener que poner resultados que sean replicables, sean muestra, sean posiblemente conectados, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, ese último punto de esa dimensión europea estará en esa definición de resultados esperados que pongamos en nuestra fase propuesta. Parece complejo, pero al final se trata de, en 2 páginas, empezar a describir resumen de nuestra posible convocatoria. Perfil, resultados esperados, actividades financiadas y un poco de descripción para el cumplimiento de la transparencia, libre concurrencia, etcétera, etcétera. También es posible que en algunos casos no se haga a través de convocatoria. Existe ese canal o ese camino. Es muy complejo para las propuestas y en la mayoría de los casos nos lo están recomendando que lo evitemos. Es posible que se haga sin convocatoria. En la mayoría de los casos nos están evitando que lo hagamos porque estaríamos abriendo un canal más difícil de controlar. Nos recomiendan que lo hagamos con esas convocatorias abiertas de ese proceso de selección.
Puntos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del beneficiario de esa ayuda. Yo, tu beneficiario, coordinador, firmáis con la Comisión Europea recibir unos fondos en objeto de subvención. Aquel socio o aquellos socios, porque pueden ser uno o varios socios beneficiarios de la Comisión los que abran esta convocatoria de financiación a terceras partes, serán responsables de la utilización correcta de esta financiación. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que este aspecto es una responsabilidad que se cumple y se podrá defender siempre que se haga con los principios generales de la asunción de subvenciones por parte de la Comisión Europea. Todo esto sobre lo que un poco más de profundización sobre las particularidades de la financiación a terceras partes con esa fórmula. Como les decía al principio, nos dicen que es una posibilidad. Financiación a terceras partes con convocatoria en el modelo de grant. Pero nos dicen que es una posibilidad y también existen otras posibilidades, de acuerdo con el marco financiero de Horizonte Europa, alternativas para incluir a terceras partes. Por eso, financiación a terceras partes, una posibilidad a explorar con estas pautas en propuestas, descripción en el presupuesto y descripción en la parte B, en ese anexo concreto, y pinceladas a lo largo de toda la propuesta en lo relativo a la difusión, al cumplimiento de los objetivos, etc. Pero también se podría, algún proyecto, decidir optar por no utilizar la financiación a terceras partes con convocatoria, con modelo de subvención, para incluir a otros actores. Y esto será pues con las fórmulas alternativas disponibles para la inclusión a terceras partes que están recogidas en el acuerdo de consorcio. ¿Qué opciones son estas dos? Si no realizan tareas del proyecto, solo prestan algún servicio y al prestar ese servicio se están involucrando de una manera más indirecta en las actividades del Living Lab. Podrá hacerse con las reglas de la contratación, cada uno con sus normas de contratación de su país y de su entidad y respondiendo a los principios de mejor relación calidad-precio y evitando conflicto de intereses. Pero también es posible que haya terceras partes, esto es, del manual de Horizonte Europa, reglas de participación. Hay otras formas en las que se puede participar cuando sí se realizan tareas descritas en el proyecto y no se utiliza ni la Financial Support to Third Parties ni la contratación de un servicio. Pues la general es participar como beneficiario, también se puede participar como entidad afiliada y también con la fórmula de la subcontratación. Todas descritas, estará la presentación linkeada, pero son de la base de Horizonte Europa. En conclusión, ¿cómo involucrar a más actores? La que ha generado más consultas porque la convocatoria abre esa posibilidad es la apertura de una convocatoria de financiación a terceras partes y otras posibilidades con las fórmulas generales de Horizonte Europa. Si no realizan actividad en el proyecto, lo harán con una contratación de bienes y servicios. Si realizan actividades, entidades afiliadas o subcontratados para alguna tarea concreta. Para terminar este punto sobre la financiación a terceras partes, me he permitido poner algunos ejemplos para en el momento en el que estemos redactando nuestros proyectos los tomemos como inspiración. Por ejemplo, otra acción de coordinación y apoyo de la misión del suelo, el proyecto Humus, que ha estado centrado en regiones y para integrar a regiones y a municipios sobre los debates sobre la salud del suelo. Ha abierto una convocatoria que ya está cerrada, pero que puede servir como ejemplo de una convocatoria de financiación a terceras partes en la misión del suelo. Pero no es la única, porque como les decía, esto está en muchos topics de Horizonte Europa y todo está disponible, todas ellas están disponibles en el portal del participante.
muchas ideas disponibles para que podamos tomar nota, aunque los ámbitos temáticos sean distintos, pero para tomar nota de cómo elaborar estas convocatorias secundarias de financiación a terceras partes. Entre todas ellas, recomiendo centrarse en aquellas que sean con la fórmula de grant, que serán las que se parezcan a las nuestras, y no tanto con aquellas de los EITs que tienen unas características bastante diferentes. Pero ahí está la base de datos y aconsejo echar un vistazo, seleccionar. Humus ha sido un ejemplo, pero porque pronto veremos las de aquellos proyectos financiados en la convocatoria de 2023. Esta fue una CSA anterior, pero también tenemos de otros ámbitos en ese Funding and Tender Portal. Hasta aquí con la financiación a terceras partes, ¿de acuerdo? Y otro de los temas que consideramos que era interesante abordar en esta presentación, y ahora voy a empezar en modo propaganda, a hacer publicidad de las herramientas que el proyecto Nations tiene disponibles. Somos un grupo de organismos, entidades en toda Europa que estamos apasionados con la financiación europea o con la salud del suelo o con ambas cosas, y estamos trabajando junto con el secretariado de la misión para que este proceso en los Living Lab, por su complejidad, sea más sencillo. De ahí que tanto para la convocatoria del año pasado como para esto, toda nuestra información base está en esa página web de Nations, pero este mismo evento está pasando este mes y el anterior en 43 países de Europa y asociados al programa Marco Europeo. Tenemos mucho material de fichas técnicas para aprender en concreto sobre algunos aspectos. Tenemos un portal para atender consultas online. Tenemos webinarios concretos sobre aspectos relacionados con Living Lab, donde, por ejemplo, ENOL, esa Asociación Europea de Living Labs, es parte de este consorcio y ha diseñado estos materiales. Tenemos puntos de referencia, coach, mentores, personas de apoyo en todos los países para atender consultas concretas y apoyar a las propuestas. Tenemos eventos temáticos y una herramienta de matchmaking disponible para hacer contactos con otros socios. Aquí un ejemplo de estas FACSIT sobre tipos distintos, 5 tipos distintos de suelo sobre los que incide la misión para que sean mejorados. Referencias, todo disponible online, tanto presentaciones como vídeos, y recomiendo en concreto la parte del Capacity Building para Living Labs, después otros eventos también temáticos, la parte esencial de que es un Living Labs, la parte de gobernanza y modelos de negocios para lanzar un Living Lab, elementos específicos de los topics de Living Labs. Los siguientes webinarios, que después también serán grabados y estar a disponibilidad, hablan, por ejemplo, el 26 de junio será sobre metodologías de cocreación para Living Labs urbanos y postindustriales, por ejemplo, pero esta herramienta está disponible, y el evento, quería centrarme en concreto sobre el evento, la herramienta y el evento de matchmaking para conectarnos con otros Living Labs que coincidan en nuestros objetivos y desafíos. Hay más de 130 oportunidades que se ofrecen en el marketplace de esta herramienta, y habrá un evento online el 11 y 12 de junio de conexión, una vez pasen todos los eventos nacionales, de conexión con otros Living Labs en otros lugares de Europa para el fortalecimiento de esos consorcios. Ahí también tenéis las referencias de las personas en Portugal que están ayudando, haciendo de coach en las propuestas portuguesas. Nada, Prepsoil también tiene otra acción de coordinación, apoyo, tiene herramientas en su revisión de ejemplos de regiones, que también recomiendo su revisión, porque se han identificado todos los Soil Needs Assessments y mensajes clave en 21 regiones por cada una de las tipologías de necesidades de suelo. Son bastante interesantes su revisión.
sus desafíos y también para la comprensión de nuestros desafíos concretos. Y todo esto lo dejaré en la presentación, pero es un camino interesante que exploramos en Nations para que al final sean una realidad la construcción de nuestros Living Labs y de nuestras propuestas competitivas y exitosas por distintos desafíos. Nada más por mi parte, vamos continuando con la sesión. Muchas gracias. Muy obrigada. Muito obrigada. Passamos agora à terceira e última intervenção do período da manhã, sobre candidaturas ao concurso da Missão Solo, calendários 2024 e recomendações baseadas nas convocatórias de 2023, com Maria João Fernandes, da Agência Nacional de Inovação. Então, bom dia a todos, os que estão aqui presentes e os que estão online. Obrigada a quem nos está aqui a acolher hoje, da Escola Agrária de Coimbra e, obviamente, com a colaboração da CCDR Centro e da DGADR. Em relação aos mentores que estão aqui presentes, portanto, além de mim, são as duas colegas da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural que também estão aqui hoje, portanto, para os participantes que estão aqui presencialmente, depois poderão falar connosco mais tarde, assim como da parte da tarde vão poder ver alguns exemplos práticos, porque agora eu vou apresentar algumas informações sobre a nossa participação nacional, mas depois da parte da tarde, a parte dos testemunhos, eu acho que vai ser a parte mais interessante e com certeza vai interessar aqui a todos. Infelizmente quem está online não vai poder ver, mas pronto, é a vantagem de se estar num evento presencial, que é sempre uma mais-valia. Portanto, hoje aqui eu vou apresentar o ponto de situação da implementação da Missão Solo, alguns resultados da participação nacional nos tópicos portanto, este evento é dedicado aos Living Labs, portanto, vamos focalizar-nos aqui nos Living Labs, não obstante os bons resultados que Portugal tem vindo a ter na Missão Solo, resultados crescentes, mas bastante bons, com 4 coordenações nacionais, portanto, bastante bom. O que está em jogo na COL 2024 da Missão Solo, sobretudo dos 2 tópicos da Living Labs, que já foram levantados aqui uma série de questões e, portanto, vai-se passar rapidamente porque depois têm acesso a estes slides. Nós vamos colocar os slides, a gravação da parte da manhã estará disponível no site do Nations, mas as apresentações vamos colocar depois no nosso site da ANI, onde está divulgado também este evento. E por fim, onde poderão encontrar mais informações sobre estes assuntos aqui apresentados. Portanto, relativamente à implementação, nós já estamos agora com o 4º concurso aberto, portanto, o programa começou, obrigada, começou em 2021, mas agora este último programa de trabalho foi publicado em 17 de abril, o orçamento é sensivelmente o mesmo, 134,5 milhões de euros, mas foi em 2023 que houve 2 tópicos que foram lançados para o concurso para avançar com os primeiros 25 Living Labs, laboratórios vivos. E aqui temos, então, relativamente à implementação, referência a algumas iniciativas e projetos para as várias componentes desta Missão Solo. Aparece aqui, então, na parte do desenvolvimento dos Living Labs e dos Lighthouse, a referência ao projeto Nations e aos outros projetos que foram aqui referidos pela oradora anterior, e só destaco aqui então alguns projetos que são aqui mencionados em que há envolvimento das entidades nacionais que estão aqui, que depois, se calhar, na partilha de experiências até poderão ser referidas, porque há iniciativas que alavancam outras e, portanto, há sempre necessidade desta interação. O desenvolvimento deste programa é em várias fases, portanto, nós neste momento estamos na fase de expansão dos Living Labs. Os primeiros, como disse, foram lançados no Programa de Trabalho 2025 e o objetivo é que no final se cheguem à criação dos tais 100 Living Labs ou explorações de referência às lighthouses, quando terminar, então, já no pós-período do Horizonte Europa, que o Horizonte Europa acaba em 2027, portanto, até 2030 é o que está previsto no plano de implementação da missão. Portanto, sendo que a terceira fase, a partir de 2027, será a fase mais de escalonamento.
Relativamente à participação nacional, portanto, nós estivemos a analisar lá na ANI os resultados da participação nacional, nós temos 21 propostas que tiveram participação nacional e aqui, neste slide, podem ver a distribuição relativamente às pontuações, à pontuação total. Portanto, os tópicos são pontuados de 0 a 5 em cada critério, o máximo é 15, sendo que há um mínimo de 3 em cada critério, portanto, isto para quem não está tão habituado, e na pontuação global o mínimo é de 10, mas normalmente com 10 não é o suficiente para passar e a competição tem sido bastante elevada no Horizonte Europa. Aqui o que se verifica nestes dois tópicos específicos, portanto estamos só a falar dos dois tópicos 2023 dedicados à missão Sol, por isso a amostragem é relativamente pequeno. Houve um total de 37 propostas submetidas no tópico aberto, sendo que 19 foram submetidas por Portugal, portanto estamos aqui com 50% de participantes portugueses neste tópico. E 4 foram selecionadas para serem financiadas, sendo que uma delas é coordenada por Portugal, pela UTAD, e que teremos então esse testemunho da parte da tarde na partilha de experiências. Depois, no outro tópico, que é o tópico dedicado mais à agricultura de carbono, houve 2 propostas foram submetidas, apenas uma foi retida para financiamento e essa proposta tem participação nacional também. Portanto, aqui acho que podemos dizer que estamos de parabéns em termos de Portugal. A nível europeu, verificou-se que a maior parte das submissões foram nos países do Mediterrâneo, portanto tivemos em Portugal, em Espanha, em França, Itália e Grécia. Portanto, um grande interesse desta parte, e em termos de pontuações das propostas financiadas, portanto, verificou-se que foi acima de 12,5 as propostas financiadas. Portanto, aqui neste gráfico vemos as tais, onde é que se situam as coordenações nacionais e ter uma visão geral das pontuações. Se formos olhar mais em detalhe para os critérios individuais, da excelência do impacto e da implementação, só para terem uma visão geral de como é que ficou distribuída estas pontuações nas 21 propostas que foram submetidas, onde Portugal esteve envolvido, quer como coordenador, quer como participante. Se olharmos mais em detalhe para o que é que correu menos bem, digamos assim, nestas propostas, vemos que há aqui, portanto, nesta tal amostragem das 10 propostas, que ficaram abaixo dos limiares de mínimos para passarem, portanto, o tal 10. Temos aqui 9 propostas que tiveram o problema em relação aos objetivos, à definição dos objetivos. Depois temos ali 8 propostas relativamente aos problemas na metodologia, problemas também questões relacionadas especificamente com os laboratórios vivos, na parte da excelência, sendo que a excelência foi aquele aspecto onde os avaliadores perderam mais tempo a olhar, seguido o impacto e da implementação. Se olharmos para o impacto, aparece aqui em execo problemas em relação aos impactos, ao pathway de impacts, consideração das barreiras e as questões da disseminação, que são tão importantes, como já foi aqui referido também pela Teresa na sua apresentação. E, por fim, a implementação, aqui ressalta a parte do desempenho dos parceiros, não é? Insuficiente colaboração, esforços de colaboração, alocação dos recursos, gestão do risco, e não podemos deixar de referir que todos os critérios são importantes, portanto, quando digo todos, são pontuados até 5, e o que se verificou na análise que tivemos a fazer é que houve uma proposta que até foi muito bem pontuada nos 2 primeiros critérios, mas depois falhou no 3º critério, e por isso não passou a avaliação. Portanto, não se pode descuidar, pode ter uma excelência fantástica, terem um impacto extraordinário, mas depois se pecam na parte da implementação, acaba por falhar todo o processo. O Nations também fez uma recolha de quais são os aspectos principais que vale a pena aqui destacar, que é articular claramente as forças motrizes, destacar o que é que une o consórcio, quais são os objetivos das propostas, portanto, evitar que as propostas não sejam demasiado genéricas, que não sejam assim tão específicas na abordagem das regiões de enfoque, que depois acaba não se perceber o que é que se está a fazer. É necessário, portanto, isso é um aspecto negativo. Em relação
aos detalhes como as atividades vão ser desenvolvidas, deve ser utilizado o state of the art, dar informações detalhadas sobre como é que os Living Labs vão aplicar a co-criação, a co-implementação e o co-design. Negativamente, deve-se ter cuidado em não referir necessariamente todos os objetivos da missão SOL só porque sim, mas aquilo que faz sentido, tal como foi referido na apresentação da Teresa. Os parceiros devem ser os adequados, com base na capacidade para resolver os problemas que são específicos, que são abordados na candidatura. Deve-se evitar uma descrição vaga dos stakeholders e dos parceiros para garantir uma definição explícita e a clareza das funções. Espera-se que o impacto esperado seja claramente descrito, assim como as melhorias previstas relativamente ao cenário de base e assegurar que os resultados são tangíveis e mensuráveis. Para evitar ambiguidades e distinguir claramente entre o impacto esperado e as concretizações e os resultados tangíveis das propostas. Portanto, este aspecto do impacto deve ser muito cuidado e muito bem preparado. Nomeadamente pela situação em que Portugal aqui está, há casos de submissões de propostas com esta questão em que se aborda uma abordagem transnacional, Portugal-Espanha, não é? Aqui como nossos vizinhos, portanto, mas há que ter alguns cuidados a esse tipo de abordagem que devem ser bem explicados e por isso este slide aqui preparado pelo Nations chama a atenção para esse aspecto de quando fizer sentido, não está fora de questão que isso não possa ser, isto é apenas um exemplo, mas ter os devidos cuidados para justificar claramente os aspectos comuns dos Living Labs e como será estabelecida a coordenação entre as regiões. Relativamente à próxima call, portanto, foi publicada em 17 de abril, houve o InfoDay no dia 25 e 26 de abril, que está disponível online, com as apresentações e a gravação, portanto, podem perfeitamente rever. Agora, tenho aqui uma coisa, fiz aqui o copy, não pus a data certa aqui, mas está mais lá à frente, eu depois corrijo quando disponibilizar. Vai haver um brokerage event este mês, para a semana, online, portanto podem também desde já inscrever-se e depois a deadline vai ser no dia 8 de outubro. Aqui tem o link para a lista dos tópicos a concurso diretamente no Funding Attendance Portal, depois quando tiverem acesso aos slides, mas também no programa de trabalho encontram o programa de trabalho continua a cobrir os tópicos 2023, mas agora só faz sentido os tópicos 2024, que encontram nas páginas 266 a 296. A preparação dos programas de trabalho tem por base este Implementation Plan, que ainda continua válido para este concurso de 2024, que apresenta o contexto político, a lógica de intervenção, as diversas fases e as timelines, as prioridades políticas, portanto, as questões transversais, portanto, é daqui que parte a preparação do programa de trabalho, portanto, é também um documento de consulta, e aqui está a lista dos tópicos, então, a consulta, agora abertos para concurso, sendo que estes são os dois aqui que estamos a tratar hoje. No primeiro tópico, que é o tópico aberto, há a possibilidade de financiar 3, sendo que no ano passado foram financiados 4 projetos, e no segundo tópico é o tópico temático, bottom down, que é dedicado às áreas urbanas, e aqui é para um único projeto, tal como no ano passado foi para a agricultura de carbono. E depois há toda uma outra série de tópicos que poderão ter interesse também, e o número de projetos também está aqui indicado, que são 13 projetos que poderão vir a ser financiados nestes 9 tópicos, 10 RIAs e 3, portanto, 10 Research and Innovation Actions e 3 Innovation Actions. Este primeiro tópico, portanto, é um tópico em tudo basicamente semelhante ao do ano passado. Na página do tópico também se podem procurar e publicar interesse em participar. Quando fiz a última consulta havia 35 procuras para colaboração neste tópico. O tópico tem as mesmas bases, focaliza-se aqui nos objetivos 1 a 6 e no 8, destes objetivos específicos desta missão. E depois chamam a atenção para todos os aspectos que já faziam parte do projeto passado e, portanto, prevêem-se que neste tópico muitos venham a haver muitas submissões. Relativamente às submissões, este sendo um tópico aberto, chamar apenas a atenção que, de acordo com a análise dos projetos do ano passado, se sabe que cerca de metade dos projetos submetidos tiveram enfoque na agricultura, nos solos agrícolas. Portanto, isto fica para indicação, não quer dizer que não possam ser financiados muito mais tópicos agrícolas, mas a competição será elevada e haverá oportunidades, se calhar, noutros tipos de solos ou abordagens mistas.
Portanto, estes são os slides que são os do InfoDay, que a Comissão apresenta, chama a atenção depois para todos os aspectos, portanto, o mínimo de parceiros que devem ter, que, como em qualquer projeto do Horizonte Europa, são os 3 Estados-membros ou países associados, o mínimo de 4 a 5 Living Labs, para trabalhar em conjunto, a ligação e colaboração com este projeto SOIL, mas também com outros projetos relevantes que são lá mencionados no texto do tópico, que devem ler linha a linha, letra a letra, porque e tentar cobrir ao máximo, porque tudo faz sentido o que lá está, e qualquer competição, qualquer aspecto menos positivo é meio ponto no final. Cá está a referência aos Financial Support to Third Parties, que o ano passado houve muitas questões e, de facto, aspecto que agradecemos aqui à Cristina ter partilhado estas questões connosco, porque ajuda a melhorar as propostas. E há uma tabela nova que já vou mostrar na parte da metodologia para preencher também, para ajudar a estruturar e também para os avaliadores verem logo como é que tudo está a ser feito. O outro tópico, então, é um tópico que tem este enfoque nas comunidades urbanas, e, portanto, o tipo de entidades a envolver também poderá ter questões mais específicas e focaliza-se aqui nos objetivos específicos 3, no 4, no 5 e no 8 da literacia. Portanto, aqui também fazer essa referência no tópico, para além das outras referências políticas europeias que são mencionadas no tópico e estão lá mencionadas, mais uma vez, são importantes referir na parte do enquadramento. E aqui também temos 37 indicações de manifestações de interesse para colaborar ou para procurar parceiros que se encontra aqui no site. Também pede para colaborar com o projeto SOIL e com outros projetos. Aqui a necessidade também de utilizar métodos de monitorização específicos para estas questões urbanas e sugerem a conexão com o Copérnicos. Portanto, faz todo o sentido que pensem nisso, da forma de o utilizar. Esta é a tal tabela que aparece, é como novidade neste programa de trabalho. Aqui chamo o template, já tem da proposta, que é obrigatório seguir, já tem uma série de questões que são colocadas que ajudam os candidatos a preencher a proposta, mas a rede de pontos de contacto nacionais do Horizonte Europa preparou um annotated template, que é genérico para os concursos do Cluster 6 do Horizonte Europa, onde se insere aqui a missão solo e que pensamos que também poderá ser de ajuda, tem recomendações que vale a pena, se calhar, darem uma olhada e ajudar a preencher. Portanto, aqui são estas 13 questões que terão que preencher para além do que já preencheram quem já concorreu o ano passado e tenciona voltar a candidatar-se este ano. Este é só para verem qual é o projeto SOIL que é referido, portanto, depois com a apresentação conseguem ter acesso diretamente, ver, porque têm que se interligar, e além disso, na plataforma da Missão Solo, além de todas as informações que foram dadas e que a Teresa chamou a atenção, aquele documento que é muito interessante que leiam, podem também ter acesso aqui aos projetos que já foram financiados e por isso não só na missão solo, mas também no Cluster 6 ou outros projetos anteriores ou de programas complementares financiados pela União Europeia que possa fazer sentido fazerem a devida ligação na preparação da proposta. Estes dois tópicos apelam a esta forma de inovação que é de envolvimento multiator, sendo que multiator vai para além de termos vários tipos de perfis de entidades a concorrer e a fazer parte do consórcio, mas é aquele envolvimento de atores ao longo de todo, desde a concepção até a utilização dos resultados finais, mas um envolvimento genuíno que faz com que a inovação chegue efetivamente e de uma forma mais rápida e efetiva para os utilizadores finais. E, portanto, é este conceito que deverão aplicar na construção do consórcio e depois no desenvolvimento do projeto e também na rede dos NCPs do Cluster 6, que se chama Care4Bio, foi organizada esta formação específica sobre como aplicar, utilizar esta abordagem multiator nas propostas e, portanto, podem, através deste link, assistir novamente. A definição de multiator é apresentada nas páginas 232 a 234 deste programa de trabalho
e o envolvimento de atores depende da proposta em si. Portanto, não tem que se ter todos estes atores que são aqui referidos como exemplo, mas aqueles que fizerem sentido para a proposta, sendo que é este tipo de objetivo, que é o envolvimento real e genuíno dos atores, muitas vezes os atores finais, mas que estão a ajudar a construir a proposta desde o seu início, porque deverão ser os verdadeiros utilizadores e que explicam de que forma é que vão precisar da inovação. Para encontrar mais informações, portanto, aqui tem a página do InfoDay. A missão Sol foi apresentada no primeiro dia e, portanto, podem assistir à gravação e ver a apresentação completa lá. E, ao assistir à gravação, veem as perguntas e as respostas que foram dadas pela Comissão Europeia. Tem aqui o tal Brokerage Event, que vai ter então lugar para a semana, 21 e 22, online. Temos aqui, neste momento, 12 inscritos de Portugal, portanto não é muito para um evento online. Se calhar no site do Nations, não sei, não fui ver esta vez. O ano passado tinha bastantes pessoas inscritas, mas não houve este brokerage, portanto, este ano. Mas, de qualquer maneira, eu diria que é aproveitar todas as oportunidades, mais o outro evento que a Cristina também referiu, que vai ter lugar em junho, não é? Depois, não sei se pudermos ter mais informação para nós disseminarmos também por cá. Acho que seria interessante. A plataforma tem toda uma panóplia de informações que poderão ser úteis e poderão consultar, ter interesse e, nomeadamente, faz referência também à inscrição depois para se tornarem amigos da missão, que vem no outro slide, mas aqui a Comissão Europeia e a REA prepararam alguns highlights sobre o que é que se deve fazer para, e não esquecer, para ter uma candidatura de sucesso, os do's and don'ts. Também sei que a Comissão Europeia, nas reuniões que tem connosco, com os representantes dos Estados-membros, refere, e isto aqui a mensagem fica sobretudo para quem não for concorrer, não é? Quem tem expertise e não for concorrer, pode aproveitar esta oportunidade de se registrar, porque eles precisam de avaliadores para as propostas e também se aprende a ver o que é que faz ou não faz uma boa proposta e, portanto, quem não achar que ainda não é este ano que está preparado, pode aproveitar e candidatar-se, porque quem se candidata não pode, por causa dos conflitos de interesses, e isto é levado muito a peito pela Comissão Europeia. Portanto, aqui está, então, dentro da plataforma as inscrições, sendo que Portugal está em 6º lugar em termos do número de entidades e de indivíduos que estão inscritos. Eu própria já me tornei amiga da missão, portanto aquilo ali é o meu diploma, o diploma que eu recebi por me tornar amiga da missão. Bem, já agora pergunto, quantas pessoas aqui na sala subscreveram? Pronto, já temos aqui umas quantas, mas podem-se todas inscrever, não custa nada. Ser amiga da missão não custa nada. Mas depois, já agora, cumprir e levar a peito esta missão que nos cumprimos de ser mais amigos do Sol. Pronto. Espanha está sempre muito bem posicionado, como está com tudo, não vale a pena estar a dizer os números, não é? Mas aparece sempre à frente em tudo. Mas Portugal está em 6º lugar, portanto, não está mal. Além disso, também já há uma data para esta Mission Soil Week. O ano passado foi em Espanha, este ano vai ser na Bélgica, mas já está aqui uma data. Portanto, quem estiver interessado, 12 e 13 de novembro, em Bruxelas. Entretanto, haverá mais informações que serão disseminadas. E pronto, eu estou na ANI, sou ponto de contacto nacional, sou mentora e nós temos uma newsletter que vamos disseminando as nossas informações mais temáticas, além da newsletter geral da ANI, e estamos disponíveis para vos ajudar nas candidaturas e a esclarecer as dúvidas e a levar para Bruxelas as preocupações nacionais para ajudar a que Portugal seja cada vez melhor e participe cada vez melhor e com mais sucesso. Muito obrigada. Vamos passar a um momento destinado a questões. Chame, por favor, para a mesa as autoras das intervenções: Teresa Pinto Correia, Cristina Galhardo, Maria João Fernandes. E como moderadora, Carla Coimbra, diretora de serviços na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Vamos então dar início ao último momento da manhã, aproveitando as 3 oradoras disponíveis para esclarecer dúvidas, para responder às vossas questões. Vou pedir-vos para
quando quiserem fazer uma questão, falar no microfone. Portanto, temos uma pessoa que está connosco com o micro para que quem está online consiga ouvir as questões. E pedi a quem está online para colocar as suas questões no chat, que nós vamos gerindo aqui em tempo real. Estamos um bocadinho atrasados na manhã, mas de qualquer forma eu acho que se tivermos questões podemos fazer 2 rondas, 2, 3 questões em cada ronda e depois mais dirigidas, se possível, a cada um dos oradores. E perguntava então aqui na sala questões. Uma primeira questão. Obrigado. Carlos Guerra, Universidade de Coimbra. A minha pergunta era para a Ani e para a Cristina também. Vocês mostraram um conjunto de projetos, mostraram um conjunto de ferramentas. Eu perguntava era que tipo de apoio, em termos de uma avaliação nacional das propostas antes de elas serem submetidas, é que existe ou não aqui em Portugal, porque noutros países, por exemplo em Espanha, o que acontece é que a Agência de Inovação faz essa interface com os projetos diretamente e faz um acompanhamento do projeto antes dele ser submetido até. Eu queria saber se existe isso também para Portugal ou algo parecido para Portugal. Mais alguma questão? Mais ali 2 questões, juntávamos 2, 3 questões e depois então respondíamos. Olá, bom dia ainda. Sou Isabel Neves, sou gestora de ciência na Universidade de Coimbra, para a área de recursos naturais, agroalimentar e ambiente. E falamos um bocadinho ali no projeto Nations sobre o Cascade Funding. E a minha questão é quais são os beneficiários dentro dos consórcios que normalmente implementam este Cascade Funding? Porque acho que se é uma universidade e há esta expectativa, não é, de envolvimento de terceiros usando este tipo de mecanismo, é um bocadinho complicado termos as universidades a monitorizar a dar as grants, a monitorizar, a criar os regulamentos. E, portanto, eu queria perguntar, mais ou menos nos projetos que estão a implementar o Cascade Funding, quais são as entidades que têm feito isto e se as universidades também costumam ser elas a implementar este tipo de... Penso que tínhamos só ali mais uma questão, sim, e depois passávamos aqui à mesa. Bom dia, Ana Maria Ventura, de Solo Topos Limitada. Da vossa sensibilidade, nomeadamente da Maria João e da Teresa, penso que são as mais indicadas para isto. Além dos aspectos estatísticos que aqui tivemos, em relação à nossa portuguesa abordagem dos laboratórios vivos, pensam que estamos a encarar bem a questão do multi-actor approach? Ponto 1. Ponto 2, será que estamos com uma percepção clara e sem grandes dúvidas sobre aquilo que é verdadeiramente um living lab, seja na sua constituição, seja depois no seu funcionamento futuro? Passávamos então aqui à mesa. Maria João. Bem, eu não escrevi aqui, não tinha a minha caneta, mas pronto, acho que me vou lembrar. Em relação à pergunta do Carlos, é assim, nós na ANI oferecemos esse serviço non-binding, não é? Portanto, com base na nossa percepção, a dar a nossa opinião não vinculativa sobre as propostas. Portanto, isto é em todos os clusters, fazemos esse serviço. Obviamente que não estamos à espera que Portugal inteiro vá apresentar, porque os nossos recursos também são limitados, mas tentamos fazer isso e de preferência que não venham em cima da deadline, não é? Porque aí torna mais complicado fazer esse serviço. Em relação aos living, aos cascading funds, eu há bocado ia falar nisso e depois esqueci-me, isto está realmente, como a Cristina disse, está cada vez mais a ser utilizado, mas tem que aparecer mencionado no texto do tópico, portanto só pode ser utilizado se aparecer no texto do tópico, mas estejam preparados porque aparece mesmo... Obrigada. Aparece mesmo referido, aparece cada vez mais, a Comissão está a querer usar cada vez mais esse serviço. Eu vou deixar a Teresa falar sobre os Living Labs, vou falar sobretudo sobre a abordagem multi-ator, até porque eu estou num grupo de trabalho do projeto Premiere, que é outro projeto, e até tenho a deadline de hoje, portanto até agradeço estes feedbacks,
porque eu já aqui há um tempo lancei um questionário a nível nacional sobre a todos os parceiros nacionais em projetos com esta abordagem e tive poucas respostas, não é? Como é costume nos questionários que são lançados, pelo menos aqui em Portugal, e eram praticamente todos de entidades académicas, portanto tive pena de não ter outra percepção, mas tive respostas como mas eu estou num projeto multiator, portanto havia pessoas que nem sabiam que estavam em projetos multiator. E, portanto, eu acho que tem sido algo que se tem vindo a ser aprendido. Dizem normalmente que não é muito fácil trabalhar com todos os tipos de ator, que é preciso um grau de confiança da parte dos outros atores para os que normalmente tomam a liderança, portanto, face ao coordenador, mas tem sido um percurso e é daí que este projeto Premiere está a fazer um trabalho específico dedicado aos multi-atores, aos projetos multi-ator, tal como o Nation está para os Living Labs, e eles fizeram também uma análise de problemas ou de boas práticas no Evaluation Summary Report, que acho que está público lá no site, e por isso todo o feedback que me queiram dar a nível nacional é muito importante, porque eu estou lá na função de ponto de contacto nacional e transmitir isso, e eu de facto tive muito poucas respostas naquele questionário que fiz e que já as transmiti, portanto agora até gostava da atualização dessa informação. E agora não sei se fala a Cristina, se fala já a Teresa. Obrigada. Para la segunda pregunta sobre el perfil de la entidad que abre la convocatoria, es necesario que esté legalmente disponible en tu marco regulatorio otorgar subvenciones. Depende en muchos casos de normativas regionales y nacionales de cada país que permiten a administraciones públicas, si son las universidades públicas, otorgar grants y regulan la fórmula en la que tienen que otorgar esas grants. Para plantearlo en una universidad pública debemos mirar el cumplimiento de la convocatoria de la Comisión Europea y nuestra norma interna que nos habilita o no para otorgar grants, y nuestra convocatoria deberá cumplir ambos marcos. En muchos países, como en el caso de España, hay una restricción mayor en algunas organizaciones sumada a todas estas características de la convocatoria, particularmente en temas de plazos. Por ejemplo, los plazos mínimos son los de la Comisión Europea, pero a veces tenemos restricciones con plazos adicionales, por ejemplo, en España, que hacen difícil, en algunos casos, que se puedan manejar con agilidad los tiempos a la hora de otorgar esas subvenciones. Ese es el análisis que a nivel consorcio deben hacer las propuestas. No hay, al final, cada socio se mira como cualquier otra tarea. Tengo capacidad para poderla implementar en los tiempos que requiere la convocatoria para que no tengamos a los beneficiarios terceros al final del proyecto, sino que los tengamos en un tiempo razonable en el, digamos, el primer tercio, ¿no? Porque si al final otorgamos al final del todo, pues quizá no sea muy razonable. En muchos casos, no por la misión del suelo, en otras convocatorias de Horizonte hay entidades que tienen ya experiencia en la gestión, pero deben ser entidades no solo como un ente adicional sumado a mi Living Lab que me gestiona el Financial Support. Quizás sea mejor intentar conseguir que se pueda cumplir, pero que sea un socio que en esencia esté involucrado en la filosofía de tu Living Lab y de los desafíos de salud del suelo. Si no, puede perderse esa ligue, ese contacto y compromiso con los temas a la hora de sacar la convocatoria. No tengo el dato concreto de universidades pero se puede localizar y compartir. En general, en otras convocatorias de financiación existen casos de universidades que otorgan estos grants de acuerdo con sus normativas. Otra grants más a otorgar como tu normativa te lo permita.
Eu gostaria ainda só de acrescentar um ponto em relação ao multiator, que eu julgo que realmente há parceiros ainda que não sabem, que não conhecem, ou que não percebem bem. E eu acho que ainda ainda se tem que fazer um caminho no sentido que uma abordagem multiator dá de facto mais trabalho do que trabalhar só com investigadores ou só na prática, porque o ritmo de trabalho, a forma como se trabalha é muito diferente. Portanto, eu julgo que vai-se avançando e alguns projetos funcionam melhor que outros, mas o multiator não é só considerar os parceiros e dar-lhes algumas tarefas, que até tem que ser mesmo integrar no processo de discussão, e assim julgo que não está feito ainda o suficiente, porque dá trabalho de facto entender as necessidades e os hábitos e as capacidades de cada parceiro entre si. Sobre os Living Labs, como é que estão a funcionar? Eu acho que, no fundo, é um bocadinho a mesma coisa. Eu acho que há entidades ou organizações que dizem que têm um Living Lab e há muita indefinição ainda sobre o que é que este conceito de facto quer dizer, porque em alguns casos utiliza-se em Portugal, mas nos projetos também fazem isso, dizer, criaram um Living Lab e na realidade criam um protótipo de um Living Lab que depois dura 2 anos ou 3 e depois acaba, e isso não é verdadeiramente um Living Lab. Ou explorações que acham que por serem uma exploração onde se faz experimentação já são um Living Lab por si, e uma exploração sozinha não é um Living Lab. Portanto, eu não sei todas as experiências, nem sei os projetos que foram agora aprovados, estão agora a ser montados, não é? Mas, do meu conhecimento, não há nenhum Living Lab, tal como ele é considerado na Soil Mission, que esteja a funcionar em Portugal atualmente como tal. Talvez os que foram aprovados venham a ser assim. Mas há a utilização do conceito, quer dizer, o termo está a ser muito utilizado, mas Living Labs de facto a funcionar como esta co-construção e com experimentação a ser decidida em conjunto, o que não há. Nós, quando trabalhámos na missão sobre os Living Labs, vimos muitos exemplos em França, criados de outras formas, com outros objetivos, e no Canadá, sobretudo, que era de onde vinha a ideia do conceito e que estão a funcionar já há uns anos. Mas realmente, assim, no Sul, acho que não há nenhum e espero que venham a funcionar agora com este financiamento. Segundo ouvi dizer, em Espanha foi apresentado o exemplo do Living Lab coordenado por Portugal, no evento semelhante a este que houve em Espanha. Foi o que nos disse a colega, o que foi aprovado. Nós só temos um aprovado, mas hoje à tarde, nas partilhas de experiências, estamos ansiosos porque temos aqui os 2 projetos aprovados com Portugal que partilhem essa experiência, mas fiquei contente por saber que em Espanha foi apresentado o português. Temos aqui uma questão no online. Temos como conhecer os projetos submetidos, não vamos estar da parte da tarde, portanto, alguém que quer... Isto é assim, os projetos vão arrancar, acho que os 2 vão arrancar. Já cá está o representante do outro projeto. Ainda não está, mas pronto, são os 2 porque eles passaram, o do coordenado pela UTAD passou há pouco tempo, por mim, o relatório da finalização da preparação do Grant Agreement. Portanto, vão ainda arrancar. Depois todas as questões há de ser publicado no Cordis, naquela base de dados dos projetos, e onde ter o seu site e as suas ações de disseminação. Portanto, é questão de se manterem alertas e se calhar nós também, coisas relevantes, podemos também disseminar na nossa newsletter temática, na parte das missões, para ajudar a mobilizar. Agora, quem não está cá não vai poder assistir à parte da tarde. Isso aí lamentamos, mas é assim mesmo, é a vantagem de se vir presencialmente. Na sala, mais alguma questão? Sim, claro. Só falar para o micro para quem está online conseguir ouvir. Não tem. O meu nome é Luís Cunha e eu sou diretor de uma escola tecnológica. E a minha pergunta, porque já percebi que as candidaturas já estão, enfim, a arrancar, não é? E o tempo para um projeto destes, certamente que levará tempo. Eu ouvi uma data que é 2027. Perguntaria se para o próximo ano, 2025, neste caso 2025, se há perspectiva de abertura deste tipo de projetos. Era só. Obrigado. Sim, este processo decorre sempre tudo em paralelo. Portanto, nós temos o concurso que foi lançado e está a decorrer. E estamos a preparar o programa de trabalho 2025 em todas as áreas, incluindo nas missões. Vai ser um programa apenas para um ano. Já há uma lista de proposta de tópicos, dos quais foram-nos propostos 15, mas irão ser no final onde irão aparecer mais ou menos os mesmos, 8, 9 projetos. Haverá novamente um tópico aberto e um tópico mais focalizado, mais top-down, que tivemos a ver há bocado, a recordar que tem a ver com a parte industrial, não é?
Portanto, como eu disse, agricultura já há muitos projetos, não é? Portanto, mas o tópico aberto vai continuar. Portanto, quem não for concorrer este ano, sendo que vão aparecendo sempre mais projetos. Portanto, eu diria que a competição vai também aumentando. Aliás, um projeto, eu não quero desconsolar ninguém, não é? Mas quem ficou em lista de reserva no concurso do ano passado, porque não houve dinheiro, ficou ali no limbo, este ano até pode não passar. Porque eu já vi isso acontecer em concursos anteriores. Porque o nível de competição é outro. Passou um ano e as propostas a concurso pode aparecer agora uma. Portanto, o ano passado não houve nenhuma com 15. Houve uma com 14, nos dois tops. Houve uma com 14 e por aí até o mínimo foi 12,5. Mas este ano até podem ser todas só financiadas as que tiverem 15. A gente não sabe, não é? Portanto, eu confesso que quando comecei neste circuito há uns anos atrás, fiquei um bocadinho chocolada. Como assim? A proposta, coitada, ficou a primeira da lista de reserva, o tópico é o mesmo e a proposta falha. E explicaram-me logo isso. A concorrência é diferente, o ano passado da deste ano, e passou um ano. Cristina, Teresa, querem acrescentar alguma coisa? Sí, sobre ese aspecto es muy importante la apreciación que hizo Teresa de buscar la complementariedad temática cuando estén todos publicados y sepamos que lo que pongamos deberá ser novedoso porque la misión quiere tener el mapa completo de desafíos con los 100 Living Labs. Entonces es importante buscar, y eso es muy importante en este, no es reiterar y reiterar y reiterar un mensaje que quizás, aunque sea excelente, ya esté cubierto por la misión, ¿verdad? Sendo assim, não havendo mais questões, estando esclarecido tudo por parte da mesa, iríamos então agora para almoço, esperando encontrar todos da parte da tarde. Depois está aqui uma nova questão. Não sei se é questão ou se é um comentário. É um comentário que leremos agora a seguir. Portanto, espero encontrar todos da parte da tarde, quando tivermos então a apresentação das boas práticas. Obrigada a todos. Obrigada.